Bom dia! Estamos aqui em mais um episódio da Maratona Psi, hoje para falar sobre organização de mães. Olha que legal! Olha, Origens Parental entrou, tudo bom? Quanto tempo? Ah, minha convidada já está aqui, vou colocá-la aqui. Pra gente conversar. É uma live curta, né? A gente tá aqui cheio de lives curtas, mas para trazer um pouquinho de uma reflexão, né? Nesse mês da psicologia que eu tô falando aqui para vocês. Ô, querida, bom Olá, dia! tudo bem? Tudo bom, Rô? E você? Tudo ótimo, graças a Deus, tudo certo. Estou muito feliz de estar aqui hoje falando com você. Eu que tô. Eu sei que a gente já vai fazer umas outras lives também mais para frente, né? Vamos. Depois na página da Rosângela também, que não é, que chama Organize Now. Organize Now, com ponto, né? Organize ponto now. Não, é tudo junto. Não? Organize Tudo Now, junto? underline oficial. Ah, tá. Eu lembro que tinha É, alguma coisa que separava. isso, E, é. e a Rô, minha convidada, se apresenta um pouquinho, Rô, fala do seu trabalho, né? Para a Ah, gente poder conversar legal. aqui sobre esse tema de organização de mães. Sim. Então, Yara, eu sou todo mundo que me assiste aqui, né? Estou muito feliz de estar aqui hoje participando dessa maratona junto com a Yara. Eu sou consultora de organização para mães. Eu trabalhava no mundo corporativo até o ano passado e eu fiz uma transição de carreira para justamente poder conciliar melhor a minha maternidade, né? E trabalhar com algo que é a minha missão, que é a organização. E é por isso que eu falo de organização para mães. Eu tenho 2 filhos pequenos, eu tenho o Davi, de 7 anos, e a Luísa, de 3 anos. E eu falo que eu vivencio muito tudo isso, né? A importância da organização na vida da mamãe, né? Uhum. Principalmente nessa primeira infância, onde a gente tem tanto, né? Para ensinar os nossos filhos e o quanto a gente pode ensinar a organização para os nossos filhos para desenvolver N habilidades, sabe? Que eu acho que são para a vida. Então é isso. Hoje eu trabalho com consultoria para mães, né? Nesse sentido de ensinar as pessoas, as mamães a se organizarem, porque a organização ela não é só física, ela não tá só nas dobras, sabe? Existe um mito quando a gente fala de organização e acha que é somente dobras, e ela vai muito além disso, muito além, né? Ela tá em cada espaço, ela tá na organização da rotina, ela tá na organização da nossa mente, ela tá na organização do ambiente como um todo, do envolvimento das crianças. Então eu falo muito disso nas consultorias e eu ensino as mamães a terem, né, esse ambiente mais harmônico aí por meio da organização. Ah, É isso é muito isso. bacana. E É então as pessoas que né, contratam sua consultoria, elas também vão isso. tanto aprender a organizar as ideias, né? Isso. E é importante para cada um, porque você sabe que eu preciso muito, né? Porque eu não sou muito organizada e também já li, até minha filha trouxe isso para mim, né? Ela falou assim: olha, mãe, tinha uma pesquisa que quem não era, né, tipo, meu escritório, principalmente aqui em Uhum. casa, fica um livro aqui, outro ali. Eu me Sim. acho na minha desorganização, né? Mas Uhum. é algo que prejudica o funcionamento, poderia ser mais fluido, Mais né? fácil, é. Mas aí esse estudo falava assim, que pessoas que têm a mesa daquela maneira são pessoas mais criativas, porque não fica assim, faça isso, 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 como é tudo muito assim, as ideias também, porque é Fluem. isso, o físico É, também vai muito, né, é, no psicológico, mas é. também muitas vezes dificulta, viu, Ju? Porque eu É, sinto que se eu fosse um pouquinho mais organizada ali no físico também, talvez fluiria, né, as coisas ali melhor. sim, sim. É que eu acho que assim, existe essa questão, né, de você. Assim, eu ouço muito isso. Ah, eu me acho na minha bagunça. É Uhum, normal as pessoas falarem isso. O problema é que
quando você tem filhos pequenos, se achar na bagunça significa gastar mais tempo. E é um tempo que você poderia estar com eles, entendeu? É um tempo que às vezes você lota a sua cabeça de... Eu falo que a cabeça, ela foi feita, a nossa mente, né? Ela foi feita para ter ideias e não para ficar armazenando coisas, entendeu? Então, quando eu ensino as mamães isso, eu falo muito dessa questão da rotina, da gente escrever, do poder da escrita, de ensinar as crianças a questão das rotinas também, que desde pequenininho, né? Minha filha tem 3 anos, mas já tem algum tempo que eu faço rotina com ela, escrita não, né? Porque ela é pequenininha, então eu faço desenhinhos, sabe? A gente cola desenhinhos, sequência de atividades, porque a rotina nada mais é do que isso, né? Uma sequência de atividades. Há quem diga que a rotina é chata, eu acho que é porque não conhece o que significa rotina. Né? Porque quando você tem uma sequência, a coisa flui, sabe? E aí você começa a se organizar nos espaços também. E no tempo, né? Que é o mais importante. Eu acho que as pessoas confundem, porque assim, uma rotina rígida não é necessária. Você pode ter uma rotina com flexibilização, né? Total. É igual uma parentalidade. Ela não precisa ser permissiva ou ser autoritária, né? Sim. Então você tem essas nuances. Quando você olha para os seus limites, para a sua parentalidade, você também consegue entender de uma forma diferente, né? Tem que ver a necessidade. É muito que eu trabalho na parentalidade consciente, né? Onde a gente olha além do comportamento, e a rotina é isso também. Então, algo que eu até trouxe aqui pra gente falar, né? De uma dica, já que são lives mais curtas e a gente tem que trazer um pouquinho disso, né? Por exemplo, algumas mães, elas confundem, alguns pais, o arrumar com algo que seja assim, não tem que arrumar, tem que, né? Com um lúdico. Então, o que eu gosto de passar para as famílias? O conceito deles entrarem na rotina, né? Deles criarem a sua autonomia, de tipo, eu sou responsável pelo meu quarto, pela arrumação do meu quarto. Tudo isso é aprendido. Aprendido. Né? E como que a gente aprende? Como a criança, seu filho aprende? Ele aprende quando eu falo sistematicamente, quando eu faço uma rotina de quadro, né? Porque as crianças têm necessidades diferentes. E muitas crianças aprendem no lúdico. Né? A maioria, né, Yara? A maioria. E a gente também, se a gente for pensar assim, na época da minha aula, eu me lembro copiando lousa, né? Tinha tudo isso. Mas também me lembro das vezes que a gente fazia um teatro de um tema, ou as maquetes. Eu lembro direitinho da maquete do relevo, né? Que tinha todos os tipos de relevo que a gente fazia ali com as montanhas, com o algodãozinho. Então, quando a gente tem essa experimentação, essa experiência, a gente aprende o conceito. E o arrumar também pode ser isso. Então, uma dica que eu trago é a utilização de fantoches. Ai, que legal! Esse aqui é um porco-espinho. Eu usaria muito para muitas coisas, porque o porco-espinho, ele tem vários livros, né? Que até falam que o porco-espinho tá muito nervoso, então ele solta o espinho sem querer. Mas a raiva, que é jogar esse espinho, pode machucar outra pessoa. Então a gente tem que né, olhar para essa raiva, enfim. Mas qualquer fantoche pode ver. Ei, deixa eu ver se a cama tá arrumada. Ai, que legal! Principalmente os pequenos, na idade da sua filha, ela tem essa comunicação. Ele sabe que é a sua mãozinha, que é um fantoche, mas ela para tudo para falar: porco-espinho, venha ver aqui a minha escrivaninha arrumada. Então, eles entram mais. É nesse conceito de ensinar a organização, né? Sim, é muito legal isso. Meu filho, ele é uma criança que ele ama sapo. Assim, eu tô pra ver outra criança que ama tanto o sapo quanto ele, assim. Tanto que aqui a gente tem muitos fantoches e bichinhos de pelúcia de sapo, porque as pessoas sabem que ele gosta e dão de presente, enfim. E ele conversa com esses sapos como se fossem pessoas, assim. Pra ele, são os melhores amigos mesmo, sabe? É uma conexão muito forte.
E eu acabo utilizando um pouco dos sapos para Sim. isso também, sabe? Para essas conversas, para essas adaptações na questão da organização, né? E é legal, assim, quando a gente ensina desde pequenininho, né? Quando eles já entram na rotina, eles mesmo vão entendendo que determinado momento é hora de fazer tal coisa, entendeu? Porque já vão criando, né, aquele passo a passo de fazer determinada atividade e já vai ficando muito natural para eles tudo isso. Né? É Uhum. muito interessante, assim, eu vejo minha filha aqui, eu dou muito exemplo dos pequenos aqui, porque é algo que acontece aqui em casa mesmo, eu percebo que acontece com outras famílias, mas eu prefiro colocar os meus exemplos aqui, porque assim, tipo, horário de tomar banho. Horário de tomar banho, sei lá, aqui a gente tem, né, depois eu dou banho na minha filha antes do jantar. Então ela já sabe que determinado horarinho ela já fala: mamãe, tá na hora do nosso banho de princesa? Uhum. Então, assim, não é um trauma, sabe? Por quê? Porque tá na rotina dela, ela já sabe. Ou quando foge alguma coisa, eu sempre recorro. Eu tenho um painel, eu faço a rotina com eles. Então, Uhum. eu faço um painel. Eles criaram ali, sentei com cada um e a gente fez juntos. E aí escolhemos um lugar onde essa rotina estaria fixada. E quando eu vejo que a coisa tá fugindo, sabe? Eu vou lá e falo: olha lá, vamos ver lá o que tá na sua rotina? E é automático, sabe, essa questão. Aí eles vão lá ver e falam: nossa, mamãe, é verdade, tem que guardar os brinquedos depois que eu brinquei, sabe? Aham. Mas tá lá, tá na rotina, É. entendeu? E na Arrumar parte a do cama. desenvolvimento, isso, na parte do desenvolvimento, eu estou ensinando a criança tanto pelo exemplo, porque não adianta fazer um Isso, quadro e também não ter a rotina, né, da mamãe, do papai, isso, mas também tô ensinando o quê? Questões até de maturação cerebral. Então, onde a gente legal. aprende o quê? A sequência, um depois do outro, a Isso, pausa, né? é, A é, espera, essa questão da paciência, primeiro isso, depois aquilo, existe uma regra, uma é, ordem. Então, isso. o ato, né, mesmo lúdico ou não, ele Sim, traz esses ensinamentos que vão para a vida como um todo, sim, né? é Sequenciação verdade. que você aprende, isso você vai lá para matemática, lá para o dia a dia, quando você, né, precisar dessa questão, dessa sequência no Sim, momento de pausa, não, sim, calma, não é agora, deixa eu esperar, tem todo um sim. porquê dessa Tem. paciência, né? E é interessante, Yara, que assim, quando a gente está ensinando as crianças, eu acho que é super importante a gente, ok, tem a sequência, tem as tarefas, tem as coisas que elas têm que cumprir, mas principalmente quando a gente fala, voltando um pouco para a organização de fato, sabe? Que tá todo mundo em casa agora, como é que a mamãe envolve as crianças nessa organização, né? Porque eu acredito que é uma participação que todos precisam ter, né, Uhum. na organização da casa e dos espaços, porque senão fica muito difícil conviver e já é uma carga muito grande para a mãe, né? E sem o envolvimento das crianças, fica ainda mais difícil. E aí, Uhum. como é que eu envolvo as crianças nessa questão? Eu gosto, a rotina ela facilita demais, mas é preciso ter paciência, é preciso ter persistência, né, no que você está Uhum. fazendo. E também ensinar um pouco do propósito, do porquê que você está fazendo isso, sabe? Qual Uhum. que é o motivo pelo qual você está fazendo isso? Outro Isso, acho que isso é dia, fundamental, porque tem muitos motivos, né, aqui por trás. Eu vi que agora há pouco entrou uma grande amiga minha que eu gosto muito, a Isa Minatel, e ela ai, adoro recebe, ela. ela está aqui na live, ela Ai, que recebe legal. muitas fotos das famílias que ela orienta, porque ela mostra, né, o quanto Sim, esse fazer, esse colaborar cria conceitos, né? Quando os sim, pais chegam no consultório e falam, meu filho não obedece, mas o que você é. quer? Que ele obedeça ou que ele colabore? Porque o Colabore, conceito de colaborar é amplo, e aí você traz muito. toda essa questão. E eu acho É o isso mesmo. máximo as crianças lavando e as mães mandam para Sim, ela, porque, é. né, conseguiram, ela Eu tem esse sou uma mãe que poder de pegar. geralmente eu mando, porque eu faço muito isso aqui. É muito, muito legal. E para o Sim. profissional que está falando, isso é muito gratificante, né? Eu Uhum. imagino o quanto deve
deve ser gostoso você falar assim, nossa, eu falei alguma coisa e atingi uma família, eles fizeram Sim, diferente. Isso sim. acontece. Talvez É. depois dessa live alguém vai lá e fala assim, vai mostrar um fantoche vendo se a cama tá arrumadinha ou não, se o que que tem ali por trás, se a Sim, caminha tá sim, legal. Então, sim. são dicas às vezes pontuais, mas que traz uma organização, que traz algo para a família que facilita muito, né? Total. Essa questão da arrumar a cama, né, é engraçado. Eu tô ensinando meu filho, né, a arrumar a cama dele. Então a gente começou por partes. E tudo eu acho que tem que ser por partes, porque não adianta você sair impondo as coisas, porque ninguém quer, né, ser mandado, toda hora ser mandado, mandado, mandado. Acho que a criança precisa entender por que tá fazendo aquilo e as coisas precisam acontecendo devagar. Então, a primeira coisa na organização da casa, para mim, é arrumar a cama, sabe? É aquela coisa fundamental, que você arruma a cama, você troca Uhum, a energia do ambiente, você, sabe, tem uma coisa positiva nisso tudo. E uhum, aí, eu estava ensinando ele e eu comecei devagar. Então, só nos finais de semana, dobrando o pijama, depois arrumando a cama nos finais de semana junto com ele, depois durante a semana. E aí ele estava num processo durante a semana que ele estava achando aquilo muito ruim, muito, sabe, assim, ele não queria fazer de jeito nenhum. E teve um dia que eu virei para ele e falei: Davi, por que você está fazendo isso? Você entende por que você está fazendo isso? E aí aham. caiu a ficha. Ele falou: não, mamãe. Quando ele falou não, mamãe, a gente conversou. E aí a gente, né? Aí eu mostrei a minha cama. Porque assim, existem uma série de técnicas que a gente faz para acelerar o processo da criança participando dessa organização, tipo, a técnica, né, de colocar tempo, de colocar música do fantoche, de várias Uhum, coisinhas. Só que de nada vai adiantar se a criança não entender o real motivo daquilo. Entendeu? E uhum. aí, quando a gente conversou, quando a gente começou a capacitar um pouquinho mais esse entendimento mais lógico dele, porque ele já tem 7 anos, eu acho que ele já tem essa percepção maior, as coisas começaram a fluir muito mais, sabe? Muito mais. Hoje ele já tá, assim, naquele estágio que, Faz ok, de sentido, vez em né? faz sentido, entendeu? Faz sentido para ele. Ele começou a olhar aquilo com outro olhar, com uma outra perspectiva. Eu acho que isso Uhum. assim fez sentido para ele, fez sentido para mim também, né? Porque daí eu começo a ver Sim. o quanto que tudo isso está valendo a pena, sabe? É bem E, e chegou aqui também, bacana, Rô, né? uma É muito pergunta, né? gratificante. Che- chegou uma pergunta aqui, tá escrito assim, né? Eu acho que deve ser qual. E quando a criança já tem Ah, que 7 anos, qual a melhor forma de 7 anos. criar uma vida com mais rotina? O que, que você orientaria para esse pai aqui ou essa mãe que está perguntando? Ixi, para mim travou um pouquinho aqui. Rô, Tá. não estou conseguindo te É, escutar. é, eu acho que assim, a primeira coisa Ah, é sentar. vamos ver aqui. Tá travando um pouquinho aqui para mim. Ah, Jaqueline. Oi, Jaqueline. Vamos esperar aqui a Rosângela voltar, que tá travando isso. Acho que agora deu uma sumida e voltou, deve voltar aqui. Essas lives que travam, que deixam a gente na mão. Ela estava respondendo aqui a pergunta, né, da Jaqueline. Quando a criança já tem 7 anos, qual a melhor forma de criar uma vida com mais rotina, né? Só me responde aqui, pessoal. Tá travando a Rô ou sou eu que tô travando para vocês? Porque para mim ela que tá carregando aqui. Não sei se a doutor Máxima que também acho que ela até caiu um pouquinho. Bom, então eu vou responder um pouquinho aqui enquanto isso, né? Sempre a gente pode colocar a rotina, né? Inclusive até com adolescentes, tá? Então tá bom.
Tá, ótimo. Acho que ela entrou aqui de novo. Eu vou colocar novamente aqui. Pronto. Então, a rotina, independente da idade, se você, né, tá pequenininho, 7 anos ou não, sempre você pode trazer essa questão da rotina no dia a dia. Eu mesmo modifiquei muito a minha forma de organizar quando eu entrei para a faculdade. Na verdade, eu fui fazer intercâmbio, né, com 16 anos, fui morar numa outra casa, não era minha mãe, não era o meu pai, a gente tem uma relação, né, diferente. Existe toda essa questão parental por trás da rotina também. Eu lembro quando eu fui fazer uma outra viagem, a minha filha tinha já por perto de 10 anos, eu fui ficar um mês fora, né? E quando eu voltei, ela tirava o prato da mesa e levava para a cozinha. Eu falei, meu Deus, eu vou fazer uma viagem dessa sempre, porque ela ficou com o meu marido, né? E ela aprendeu várias questões que às vezes ali na presença da mãe ou não, a gente nem percebe que a gente acaba brecando esses ensinamentos. Mas não tem idade. 7 anos, 10 anos, 15 anos, né? 17 anos. Eu mesmo, quando fui morar sozinha, eu tive que me adaptar a uma nova rotina, ó, de organização. Não tinha alguém que me auxiliava, nem que fizesse aquele, né, uma vez por mês, aquela faxina mais pesada. Então, eu tive que, até coisas que eu não sabia, eu falei, mãe, como que eu lavo o banheiro dessa forma ou não? Eu jogo, né? Porque são coisas que a gente tá acostumado e acha que a criança também já absorveu, e não, né? Precisa muito dessa Sim, orientação. Às é vezes, verdade. o básico, a gente acha que a gente passou esse conceito. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, né? Quando a minha filha ficou menstruada e ela já era mais velha, né? Quando ela colocou o absorvente, ela colocou de trás para frente, né? E aí eu ainda falei assim, mas é verdade, quem que orientou que aqui, né? Exatamente. E aí eu ainda tinha Sim. comprado uns em uma viagem que eu fiz, que era tinha um coraçãozinho que orientava. Eu falei, olha, falta talvez colocar um É, assim aqui no Brasil, porque é aprender. Às é vezes o mais aprender. simples a gente não É. sabe, né? Não sabe, é. E essa questão da rotina, Yara, eu caí aqui, não sei se você acabou falando alguma Eu acho que coisa. eu falei que, independente de ter 7 anos ou não, a gente consegue sempre estabelecer novos comportamentos, aquisição, né, da Sim, rotina. é E, isso e mesmo. aí, mas pode dar sua contribuição, porque eu acho que realmente travou ali no final e a gente não ouviu a resposta para a pergunta. Ah, legal. Então, como você falou, acho que independente da idade, a gente pode introduzir a rotina. E a rotina, a gente precisa entender que ela tem que ser adequada de acordo com o momento que a criança está vivendo. Então, por exemplo, provavelmente quando essa criança vai para a escola, ela vai ter uma rotina diferente do momento agora que ela está em casa. Quando ela está de férias, a gente precisa fazer algumas adaptações na rotina, né? Como é que eu faço isso? Eu gosto de usar figurinhas, né? Então tem até um site na internet que chama Fulmira, que tem umas imagens de rotina. Eu geralmente uso essas imagens para ir construindo junto com a criança a rotina. E aí peço para ela colocar num local visível, num local que seja de fácil acesso para ela, para que a gente possa recorrer a essa rotina sempre que necessário. E é claro, tem que ter paciência, né? Porque é uma construção que a gente faz. Quando a criança é pequenininha, talvez fique mais fácil. Mas quando ela já tem uma determinada idade, você vai ter que ter mais persistência nessa construção, né? Mas assim, independente da idade, eu acho que é possível envolver, né? Sim, E até a rotina pra gente, sabe? Porque quando a criança não tem rotina, automaticamente a mamãe também não tem rotina. Percebe? Porque a mamãe vai ficar em função daquela criança. Esses dias eu atendi uma pessoa que ela falou assim: eu não sei se eu brinco, se eu cuido da casa, se eu cuido de mim, porque eu tô o tempo inteiro parece que eu não tô fazendo nada. E ela tinha uma filhinha de 2 anos. E é por isso, porque não conseguiu fazer uma organização ali do tempo que é da criança, do tempo que é para ela, do tempo que é para casa. Entende? Acho sim. que teve uma outra pergunta. Quando pais são separados. Mas só complementando, né? Uhum. Quando eles vão ficando mais velhos, o mais importante é a coerência do que você fala e faz. Porque Isso. É o nós, como exemplo, pais né? e mães, somos exemplos, exatamente. Então também É. não dá para
para pedir uma coisa e não ser coerente, né? E acho que a Sim, última sim. pergunta aqui, para a gente poder daqui a pouco encerrar esse nosso bate-papo, Ai, e quando os pais são separados, né? Como que pode aham. fazer a rotina? São duas rotinas ou não? Eu vou falar um pouquinho da minha experiência e Uhum, depois, né, conta a sua. Tanto sim. pais separados, como às vezes passar férias na casa dos avós, porque isso acontecia com a minha filha, Sim. né? Eu trabalhava, chegava nas férias, elas têm uma Uhum. relação muito boa até hoje, e ela ia passar um mês lá com a avó e voltava com outras manias, né? Porque imagine, com a avó deve ser mais ainda Sim. desafiador do que com pai e mãe quando são É. separados, né? Porém, a criança sabe discriminar tanto o ambiente quanto a pessoa. Quanto mais a gente tem conosco, né, os nossos limites, por exemplo, o meu limite, filha, tô aqui para te ouvir, para te ajudar, mas também preciso das minhas necessidades, né? Quanto Uhum. mais eu consigo ser coerente com o que eu penso, com o meu limite, até onde eu, né, consigo Sim. ter aquela relação, melhor é o comando que eu tô passando. Então, por exemplo, ela chegava de férias, ela sentava no sofá e falava, tô com sede, quero água, né? E aí, e muitas vezes a gente tem vontade de falar assim, bem, você tem perna. E o que É. que é melhor? O que que é o objetivo daquilo? Que ela venha, pega o copinho dela e beba água e eu continue fazendo Uhum. a janta, alguma coisa que eu tô ali na cozinha, né? Nesse Sim. momento, eu falava assim, filha, então vem aqui escolher qual copo que você quer que eu coloque a água. Eu tô Sim. ajudando ela, mas ela também tá vindo né, Participando, né? ao meu. Tá participando. E É. aos É. poucos a gente vai envolvendo e ensinando, né? Olha, eu preciso da sua Sim. ajuda nesse momento. Eu acho que tudo Sim. isso é muito importante. É Então ela verdade. sabe que quando ela tá na avó, ela pede e vai ali levar para ela, É. porque também É. para a avó é um prazer enorme trazer Sim. até na bandejinha para o neto. É E, verdade. e onde ela pode ir com a mãe ou não. Então a criança ela tem esse poder de discriminar. O Sim. ideal é conversar, né, com Uhum. o marido, com o Sim. ex-marido, com, né, a pessoa que convive na outra casa, para Uhum. vocês chegarem num discurso coerente. Pode até mostrar a modificação, né? Então, na minha casa, na casa do papai pode isso, na casa da mamãe isso, porque às vezes a gente tem os valores diferentes, né? E é muito difícil a mãe trazer uma coisa que ela queira, que ela não acredita, e o pai trazer uma coisa que ele queira, que não acredita. Então, o ideal é chegar nessa congruência, ter essa comunicação. É... Ai, recaiu de novo. Deixa eu pôr ela aqui de novo. Para a gente conseguir, né, essa junção dos dois, mas também se livrar um pouquinho, né, das culpas que a gente tem. Tipo, ai, lá é assim, não pode. Não, a criança vai saber discriminar. Então, quanto mais a gente ficar em paz, né, com os nossos afazeres ali, com as nossas Uhum. rotinas, mais a gente consegue também delegar de forma coerente do que eu falo e sinto. É isso mesmo, Yara. Eu acho que essa questão, né, quanto você colocou dos avós e dos pais, essa coerência, essa conversa, né, que tem que existir, porque afinal a gente está falando de um bem, de uma coisa preciosa que é os nossos filhos, né? Uhum. Se a gente não conversar sobre essa rotina, sobre esse futuro, sobre como que a gente vai implementar isso na casa da pessoa que vai ficar com ele determinado período e na nossa casa, quanto mãe, fica muito difícil, até para a cabecinha deles, né? Fica Sim, confuso. Porém, como você colocou, eles são muito espertos e eles conseguem discernir onde eles estão, né? E o que eles podem fazer em determinado local ou não. é, Né? Mas eu acho que quando a gente consegue expor para a criança essa questão mais visual, sabe? De estar exposto, tanto por exemplo, supondo que seja uma mãe separada. Eu até falei esses dias com uma pessoa que ela era separada e ela me falou exatamente isso, que ela não tinha como, principalmente agora nas questões de escola, sabe? Que tem aula online e aí a criança a hora tá com o pai, a hora tá com a mãe tem uma disciplina e com o pai não tem disciplina. Eu até orientei ela a ter essa questão mais exposta da rotina, sabe? Mais visual para a criança, tanto numa casa quanto na outra casa.
porque é Uhum. uma forma da criança se orientar melhor e de ambos recorrerem ao mesmo recurso. Tipo, olha lá a sua rotina, a gente está na hora de fazer tal coisa, está na hora da sua lição, né? Está na hora do sua aula online. E aí a gente vai entrando num acordo e a criança também vai percebendo que é legal ter esse acordo, sabe? Para Sim. ela mesmo, É. né? Passa segurança para ela. Eu acho que essa talvez seja uma das maiores questões, a segurança que a gente pode transmitir por meio dessa organização, sabe? Uhum. Muito bom. Eu adorei nosso bate-papo. Gente, eu Ai, acho pena que que passa o muito rápido, né? rápido. Olha, Simone está perguntando qual que é o nome das figurinhas, acho que do site que você falou. Depois, se você puder Ah, também legal. colocar algumas, tirar uma foto, me Eu vou marca que eu colocar, também reposto aqui para as pessoas como indicação, né? eu vou Muita gente colocar. fala assim, ah, mas é um quadro da rotina, trabalhar com quadro é uma condição. Não, não necessariamente, eu não estou tendo trocas, eu estou Não, trabalhando a aquisição de novas habilidades. Então, é isso isso é mesmo. realmente um recurso que auxilia bastante, né? É, é, E desvestir-se dessas culpas, que as crianças vão é, ter ambientes diferentes, às vezes tem sim sim, uma rotina diferente na casa do pai. A gente tem que entender como profissional, né, que existem pai e mães que não é o adequado, mas que realmente não conversam. sim, E aí não se sinta culpado, faça aquilo que você sim. tem, né, Que adiante, que a tá ao seu criança vai alcance, saber né? que está ao seu alcance, a criança vai saber discriminar e a gente vai poder proporcionar essa organização de rotina e de ideias também. É isso mesmo. Ah, eu adorei a participação aqui, adorei de verdade. O nome chama Fulmira, mas eu vou publicar nos meus stories e aí eu te marco para você poder Isso, também aí eu colocar para o seu repasso público também. aí. É, e de verdade só tenho a agradecer aqui todo mundo que participou. Fiquei muito feliz, de Que bom. verdade. Muito Ok, bom. E então a gente continua. Amanhã a gente tem mais um continue. encontro de Maratona Psi. Obrigada por fazer Ah, parte dessa ideia meio maluca de uma live por dia no mês de agosto inteiro, tentando, né, conciliar. Tem agora um outro atendimento, então são lives mais pontuais e curtinhas. Amanhã eu vou estar com a doutora Marcela aqui. Nós vamos falar sobre entendendo o xixi e o cocô. Isso é legal. Ela que é legal. pediatra e também nefro, então ela tem né, o O conhecimento olhar. duplo, É. o olhar duplo, e eu vou trazer algumas dicas também na parte da psicologia, né, para a questão da enurese, da ecoprese também, para a gente poder desmistificar esse tema que é presente, às vezes as pessoas acham que não, mas é muito presente no dia a dia da família. É Obrigada, verdade. Rô. Um Adorei, beijo. gratidão, muito obrigada, viu? Uma Um ótima beijo. quinta e obrigada pela participação de todas. Um Beijo, Lívia. beijo. Tchau, Beijo, Simone, tchau. todo mundo aqui, Jaque, Mar. Tchau, até mais. Tchau.